Acho que ele não entendeu o que é o Flamengo. Acho que esse cara tem que pegar um jogo e ir lá no meio da torcida jovem do Flamengo, lá no setor norte do Maracanã, ficar lá no meio da bateria de bonezinho, ó, clean, escondido, para ele entender o que é o Flamengo. Mas esse cara chegou sem conhecer, talvez, a cultura do clube, e aí ele não está sabendo lidar, nem tomar as decisões corretas, nem o tipo de jogador que não só o time precisa, mas agrada a torcida também. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo lá na gestão do Flamengo, cara, que tá uma zona. Os caras contrataram um maluco para ser o profissional, e o maluco é menos profissional do que os caras que estavam antes que não era profissional. Não tô entendendo nada também, mano. Pô, tá chovendo crítica lá, os caras estão até negócio relacionado a psicólogo, a galera reclamando, mas saiu a notícia aí na ESPN Brasil, né, que você até trouxe pra gente, que a relação parece que não tá maneira entre o Boto, o BAP e o Felipe Luiz, né? Exatamente. Parece até a Grande Família, né? Aqueles episódios de confusão na Grande Família, né? Porque o BAP trouxe o Boto justamente para que o Boto fosse o cara profissional. Tipo, quando alguém falasse algum bagulho aloprado, ele falasse: não, calma aí, vamos analisar. Só que, mano, esse maluco é Juninho Carabag, é Michael Johnston da Série B da Inglaterra. Irmão, esse maluco aí tá jogando o videogame da forma errada, cara. Porque não Não é é. possível que não tenha um maluco aqui na América do Sul mais barato que esse Michael Johnston que joga mais do que esse cara, porra. Pô, com certeza, mano. E, tipo assim, o Flamengo sempre, nas janelas de transferência, o Flamengo sempre foi protagonista, né? Quando o Flamengo contratava, sempre era um nome que a gente ficava, porra, ansioso, como foi até o nome do Jorginho, que veio agora. A gente tem que também ser sincero que eles acertaram nessa contratação, que já estava sendo ventilada desde o início do ano. Tá, aí Mas, que tá. cara, exatamente, mas os nomes que eles trouxeram aí, colocaram na mesa e a torcida pressionou até para que esse irlandês não viesse, é loucura, até pelo valor, pô. 37 milhões de reais por um cara do West Bromwich, da segunda divisão, que em 41 Que jogos ele vive fez 3 machucando. gols. Que vive machucando. O Pô, maluco vai vir para conhecer o Rio de Janeiro, beber água de coco, ir mano, no 3 gols em sambódromo. 41 jogos. Onde já se viu isso? E eu acho que, assim, né, pelo que a gente viu nas notícias, o Felipe Luiz ficou totalmente revoltado com isso, né? Sim, então, porque o que acontece, cara? O Flamengo, como você falou, o Flamengo ele tava toda a janela de transferência era um figurão, toda. E, pô, o Danilo e o Jorginho foi mal, mano. Não é trabalho de scout. Qualquer É. pessoa que tenha visto futebol nos últimos 10 anos sabe quem são os dois e vai querer os dois. E eles quiseram o Flamengo. Então, assim, não tem muito mérito desses caras aí. E nessas aí, cara, é só invenção maluca, cara. Que papo, cara, que coisa doida. E é problema assim, psicólogo, e é dizer que jogador é dispensável, e falar que aquele Vlahovic era bom reforço no meio do Mundial, no meio da competição importante. Acho que esse maluco não entendeu o que é o Flamengo, cara. Não, exatamente. E assim, o que parece que está incomodando a galera ali nos bastidores do Flamengo é justamente um jeito menos formal que eles acham que o cara deveria ter. E eu até concordo um pouco por aí. E aí, a exemplo disso, entra a questão do psicólogo, que eles não estão usando o psicólogo ali no Flamengo já há um tempo, não é de agora. E na Copa do Mundo de Clubes, eu acho que o Felipe Luiz, inclusive, queria que levasse um psicólogo e eles não optaram por não levar. Juntando isso com um trabalho de scout horrível, com as negociações que eles jogam na mídia aí e a torcida desaprova totalmente, assim, não agrada ninguém. O Pedro voltou de lesão, não está na sua melhor forma. Aí, pô, eles precisam tomar uma atitude, porque senão o Flamengo, que estava novamente numa ascensão, ele vai estagnar, porque vai faltar nomes, vão faltar nomes ali para o Flamengo. E de forma interna, o que é pior ainda, porque assim, uma coisa é o rival querer derrubar o teu time, falar, não, o Flamengo tá mal, o Pedro tá bichado. Agora, de dentro do clube vazar uma informação de que o Pedro tá à venda por 15 milhões de euros e tá ótimo, porra, mano, é jogar contra o teu próprio patrimônio, né? Assim, ainda que o Pedro, o próprio Arrascaeta, que também teve problema com esse José Boto, por conta de querer estender o vínculo, você vira e fala assim, meu irmão, vocês são ídolos da instituição, mas calma, ainda tem contrato. Daqui a pouco a gente vê isso. Não, tipo, dane-se, vamos vender, ignora. Assim, é uma sacanagem com o cara que já fez tanto pelo clube. Claro que você não deve ficar passando a mão na cabeça de jogador toda hora. Mas, assim, o trato dele tá esquisito demais, mano. Ele até se deu bem com o Felipe Luiz, então, assim, eles criaram um vínculo legal. E isso está preocupando a diretoria do Flamengo, porque era para ele ser o cara justamente a balança, né? Contrário do Felipe Luiz. O Felipe Luiz quer e ele fazia, tipo, bom policial e o mal policial, tá ligado? E aí Exatamente, ele cara. não tá fazendo. Exatamente. Parece que o que estava incomodando o BAP era até mesmo o Felipe Luiz querer interferir em algumas decisões que não eram para
ele se meter, né? E justamente o cara que era para fazer esse equilíbrio, como você falou, não está fazendo. Será que tem a ver com o fato dele ser português e não ter uma dimensão de como é a cultura dentro do Flamengo? Porque quando. Vou puxar um paralelo aleatório aqui, mas vocês vão entender. Tá curtindo o vídeo, rapaziada? Já deixa o like e confere se tá inscrito no canal, hein? Vamos voltar pro vídeo. Quando a galera fala a respeito da SAF, de virar uma SAF, o clube, o que mais incomoda a galera é não existir uma identificação do que é a cultura do clube. E aí, Sim. o Flamengo não tem nada a ver com SAF, mas esse cara chegou sem conhecer, talvez, a cultura do clube, e aí ele não tá sabendo lidar, nem tomar as decisões corretas, nem o tipo de jogador que não só o time precisa, mas agrada a torcida também. Aí tu tirou onda. Por quê? O último trabalho dele foi no Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk não joga nem Donetsk, que está em guerra por conta de problemas lá, Rússia e Ucrânia. Enfim, não é o nosso assunto. Mas é um time que tem essa mentalidade de lucro, que é, vou pegar um moleque brasileiro com 15, 16, 17, 18 anos, vou ficar com ele até os 20 e pouco e vou revender. Vou pegar um moleque português, vou fazer e acontecer. No caso do Flamengo, cara, o Flamengo não tem assim, claro, todo mundo busca o lucro, busca fazer mais grana. Mas se você virar para a diretoria do Flamengo e falar assim, rapaziada, esse ano a gente não vai vender ninguém, mas vai ganhar tudo. Os caras apertam a tua mão na hora, entendeu? Com Então, assim, certeza. eu acho que é isso que falta a ele. Acho que ele tem essa visão empresarial da coisa e esqueceu que no Brasil o futebol é muito mais do que negócio, que empresarial, que futebol é paixão, mano. A gente brinca muito aí nos nossos vídeos do Botafogo, o John Textor busca um Botafogo Way. Mano, o José Boto não entendeu nem um pouco o que é o Flamengo Way, tá ligado? Com certeza ele não entendeu, mano. Porque assim, todos os outros times, ou pelo menos a maioria, eles precisam de um esforço ali, um malabarismo para poder fechar as finanças. A maioria dos clubes são assim, tirando algumas exceções. O caso do Flamengo não é esse, cara. O Flamengo é um dos times que mais arrecada, então o cara não precisa se preocupar tanto em só ter lucro, porque de qualquer forma o Flamengo vai dar lucro. O Exato. Flamengo, estando bem nas competições, ele vai disputar os campeonatos aí até o final, vai ganhar títulos, premiação, visibilidade. A garotada da base vai subir com o time funcionando bem. É melhor para o cara ser visto, né? O moleque entra ali, como o Flamengo sempre fez. Quando subiu o Vinícius Júnior, Paquetá, o time do Flamengo estava voando. Então ficou mais fácil para eles mostrarem o futebol. E o cara ele prefere ir por um lado que a torcida não quer, mano, que é ele pegar e descobrir um jogador da segunda divisão da Inglaterra para depois tentar. Tipo assim, é uma loucura. É uma loucura. Não, isso aí, cara, mano, isso aí pra mim foi mal, cara. Fedeu a jabá, porque se ele falar que ele não, os scouts assistem a segunda divisão da Inglaterra. Meu irmão, se o scout assiste a segunda divisão da Inglaterra, manda um scout pra Argentina, manda um scout Pô, pra Colômbia, manda um scout, entendeu? Pra esses lugares. O Equador não é possível. Não tem um jogador aqui na América do Sul mais barato do que esse malandro aí, que se lesione menos e que faça a mesma coisa. E assim, só pra pegar o que você falou de futebol negócio, cara, pra mim o mais marcante é o lance do Gerson. Por quê? Ok, o Zenit pagou a multa do Gerson, não tem o que fazer. Mas futebol não é só negócio. Você tem que falar, pô, Gerson, você tá trocando. Olha o que você conquistou no Flamengo. Olha tudo que você fez. Você chegou à seleção brasileira no Flamengo. Você está trocando isso por causa da multa? E ele simplesmente parece que não se importa, entendeu? Ele acha realmente que futebol é negócio, é número. Chegou no número que eu quero, valeu. Ah, mas o cara é ídolo, a torcida ama ele. Dane-se, o importante é o número, o balancete, fechar. E é o que você falou, cara. O Flamengo não é um time como outros clubes do Brasil, que se não tiver uma, duas, três vendas, não fecha o ano. O Flamengo fecha o ano tranquilamente, a torcida compra o barulho, cara. Então, com assim, acho que certeza. ele não entendeu o que é o Flamengo. Acho que esse cara tem que pegar um jogo e ir lá no meio da torcida jovem do Flamengo, lá no setor norte do Maracanã, ficar lá no meio da bateria de bonezinho, ó, clean, escondido, para ele entender o que é o Flamengo. Que depois de ele passar um jogo no meio da torcida, se não reconhecer ele, óbvio que se reconhecer ele tá ferrado, ele vai entender o que é o Flamengo. Vai falar, meu irmão, não dá para trazer esses caras que eu estou inventando aí, não. Esse negócio aí de scout, analytics, Não dá. furado. Irmão, ele perdeu, né? Ele vendeu o Gerson e ainda não trouxe ninguém para repor a posição do Gerson. O ataque que ele está querendo ali reforçar a ponta, que está precisando e tudo mais, ou até o camisa 9, ele não está conseguindo. O nome que ele sugere é uma porcaria, vou Ah, falar esse o nome português bem aí. claro, é uma porcaria. Qual a esperança que o torcedor flamenguista tem com essa gestão? Porra, o Não, torcedor do Flamengo exatamente. tá certo em ficar revoltado, mano. Com certeza, porque assim, eles têm tudo, eles têm a grana, eles têm a visibilidade. Chegar pro, enfim, qualquer jogador da América Latina e falar assim, Flamengo, cara, opa, agora.
Entro no voo agora, preciso levar a família. Quer que eu passe em casa para fazer a mala ou vamos direto? O cara tá nem aí. Aí o maluco me vem com o Johnston. Os Johnston. Não, pô, Pô, é essa, loucura. filho? E mesmo que você pegue essa grana toda e ainda bote mais um dinheiro em cima para trazer outro para o lugar do Gerson, o que assim, se ele contratar alguém, ele vai gastar um bom dinheiro para trazer. Sim, Mesmo que ele traga um jogador que na teoria é melhor do que o Gerson, ele pode não jogar mais do que o Gerson, porque ele não vai ter sim. identificação e nem o entrosamento, pô. Então, assim, foi uma aposta que ele fez no meio do ano, ele vai precisar aproveitar essa janela do meio do ano, que normalmente é uma janela que a galera gosta de falar que é uma janela de correção, ele vai ter que resolver um problema ali pro ataque e para a posição do Gerson, que é muito difícil de encontrar, irmão. Exatamente. Não, para a posição do Gerson, mano, só se for na seleção brasileira, porque melhor do que eles tem, dá para contar dos dedos. E aí é muito mais caro, de fato. Agora, na ponta, eu acho que existem diversas soluções, cara. Tem Tem. aí a galera que viu a própria Copa do Mundo de Clubes. Por exemplo, você pega um Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, o jogador vai bem contra o Fluminense não tem a menor chance de contratar, porque o Fluminense é duro. Mas o Flamengo, alguém do Los Angeles chamou a atenção, ou alguém, enfim, desses times aí, até um árabe, porque o Flamengo tem condição, um mexicano. Entendeu? Ah, não, gostei desse cara aqui do time mexicano. O Flamengo chega junto, o Flamengo tem grana para poder Chega. competir. Então, assim, acho que é muita preguiça esses nomes que eles estão inventando. Gosto muito do Carrascal, mas está começando a virar uma novela, né? Cadê o Carrascal? E aí o cara me inventa, como é que é? Mickey Johnston. Porra, Mickey Johnston. Porra, tá de sacanagem. É, o próximo vai ser Mickey Mouse, Pluto. É, os Flintstone. Já tem o Johnston, vai ter o Flintstone. O próximo vai ser o Fred Flintstone. Porra, tá de brincadeira, meu irmão. Encerra por aqui, senão a gente vai começar a xingar esse maluco. Exatamente. Rapaziada que chegou até o final do vídeo, deixa a sua opinião aí nos comentários, que a gente quer saber. Aproveita e deixa aquele likeão aí, se inscreve no canal. Pô, se achou que o vídeo foi maneiro, compartilha com algum amigo aí, manda no zap para um amigo, que pô, vai fortalecer demais a gente aí. Exato. Aí, e comenta aí embaixo algum jogador, tipo esse Mickey Johnston aí que você tenha, porque às vezes você conhece, você joga futebol manager, você joga FIFA, e tem um cara da série D que você gosta, tem o peixe, porque vai que o Boto traz. O negócio do Boto aí é jogador de videogame aí, scout. O Boto tinha que deixar um e-mail para a rapaziada ficar mandando as sugestões lá. Boto@flamengo.com.br. Manda lá Papo pra reto. ele. Vou mandar um cara aqui da pelada que joga aqui comigo no Alfa. É isso.